Natureza jurídica dos condomínios. Gente, esse aqui vale ouro, esse tema da natureza jurídica dos condomínios. Porque, a partir do momento que eu entender bem isso, lá na frente você vai entender as regras da DCTF, vai ter que entender as regras da parte tributária, retenções, segue toda a questão de natureza jurídica do condomínio. Então, ou seja, a natureza jurídica do condomínio é um dos pontos mais importantes que a gente vai abordar aqui logo inicialmente. Bom, vamos lá. Bom, deixa eu voltar aqui e compartilhar. Bom, nós temos, primeiro, como natureza jurídica de condomínios envolve análise de direito real de propriedade. O que é um direito real? O direito real é aquilo que está no Código Civil, como, por exemplo, o usufruto, a propriedade, né, o direito de uso. Então, dentre os direitos reais, existe o direito de propriedade, certo? Esse direito de propriedade, ele é um direito complexo. Por que é um direito complexo? Porque não é uma propriedade normal, como as outras, né? Eu tenho uma casa, num imóvel com uma escritura de frente para a rua e que não é condomínio. Aquilo ali é uma propriedade normal, né? Agora, quando eu tenho uma propriedade em condomínio, eu falo que é complexo. A própria doutrina fala que é um direito complexo, que ele tem dois tipos de propriedade. Propriedade de unidade autônoma, propriedade exclusiva, que é o mais amplo possível, como na propriedade em geral, sofre restrições de vizinhança impostas pela convivência material da coisa em planos horizontais. E o direito de propriedade de uso comum. Todos os proprietários podem dispor e usar livremente de todas as partes comuns, desde que respeitando a sua destinação de modo a não prejudicar a coletividade. Bom, esse nós temos de conceito de propriedade de uso comum, e inclusive esses conceitos eles são usados para resolver problemas contemporâneos, como no caso da parte da pandemia, que é o cerceamento de uso das áreas comuns. Bom, todos os proprietários podem dispor e usar livremente todas as partes, desde que respeitando a sua destinação, de modo a não prejudicar a coletividade. Se esse é o conceito que não pode prejudicar a coletividade, por que o condomínio, então, ele vai lá e bloqueia a utilização da academia, por exemplo, ou das áreas comuns, ou durante o período mais crítico, né, da pandemia? Porque ele está pensando na coletividade, né, um bem comum maior. Né? Só que aí é uma briga por quê? Uma briga por conta do quê? Do direito constitucional de propriedade, sabe? Na parte condominial, sempre vai haver discussões. Se você falar assim para mim, Gabriel, você tem argumento para defender o condômino que quer porque quer usar a piscina? Sim, tem argumento para defender porque é um direito de propriedade que quer usar. É direito constitucional. Aí eu tenho argumento para defender, com base na própria Constituição Federal, que o condomínio está preservando a coletividade e a saúde humana, que também está na Constituição Federal, também tem argumento. Então, assim, por esse ponto, existem, por exemplo, jurisprudências que, quando envolve esse tipo de decisão do síndico, pode gerar um transtorninho assim, e você tem que estar simplesmente assessorando ele. A gente sempre recomenda utilizar o conservador, né? O conservador, caso o condômino queira entrar na justiça para poder usar a piscina, o juiz que dê autorização para ele poder usar a piscina, entendeu? Então, se todas as orientações estão sendo feitas, estão nesse sentido, que ele consiga, então, a decisão favorável para ele. E aí libera, entendeu? Mas, do contrário, eu acho que o condomínio ele precisa ser um pouco mais conservador nesse ponto. Tá? Bom, titular de unidade autônoma. Titular de unidade autônoma aí é, portanto, proprietário de direito complexo, que pode haver em edificações partes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. Isso está no artigo 1331 do Código Civil. Né? E aí nós vamos encontrar algumas nomenclaturas, tanto no Código Civil, quanto na doutrina, quanto nas soluções de consulta da Receita Federal, quanto em qualquer outra decisão administrativa ou judicial, esses nomes que eu vou falar aqui agora para vocês, que é justamente isso, ó, propriedade horizontal, propriedade em planos horizontais, condomínio sui generis, que seria em latim isso, e condomínio por andares, condomínio edilício. Então são esses nomes. O último que a gente tem em condomínio edilício é o que o Código Civil adotou,
condomínio edilício. Condomínio edilício é o que nós vamos utilizar no Código Civil. Gabriel, então nós vamos falar bastante de condomínio edilício até o final do curso? Exatamente. E lembrando tudo que as regras subsidiárias para as demais espécies de condomínio. Bom, aqui, como a gente está falando de natureza jurídica, tá? Gente, o que tem de confusão envolvendo esse artigo não está escrito. Olha só, o Código Civil vai falar o seguinte: são pessoas jurídicas de direito privado as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, as empresas individuais de responsabilidade limitada. Bom, cadê o condomínio aqui no artigo 44? Não está. Então, se o condomínio ele não é uma pessoa jurídica de direito privado. Ele não é considerado uma pessoa. Mas, Gabriel, mas tem ali o inciso 1, associações. Eu não posso interpretar que os condomínios são associações? Não, associações não são a mesma coisa que condomínio. A gente já falou que associações são formadas por estatutos e o condomínio é instituído por uma convenção. Certo? A associação tem presidente, secretário, tesoureiro. Então, a associação tem esses dirigentes. E o condomínio tem o quê? O condomínio tem um síndico. Ou uma administradora de condomínio. Um administrador de condomínio. Então, perceba que uma coisa é associação, a outra coisa é condomínio. O condomínio não está aqui. Se o condomínio não está aqui, ele não é pessoa jurídica. Qual que é o reflexo disso, gente? O reflexo disso é o seguinte. Gabriel, mas explica melhor o reflexo disso. Vou interromper aqui para explicar. Por exemplo, se tiver uma reclamatória trabalhista, a associação ela tem um patrimônio lá, por exemplo, ela tem uma guarita, pode até ser que tenha alguns bens lá na associação, tem dinheiro em caixa, certo? O que o juiz vai fazer? Vai executar o patrimônio da associação, porque ela é uma pessoa jurídica. No caso do condomínio, o juiz vai mandar executar, ou vai dar favorável para o credor executar, cobrar o quê? Aquilo que está os condôminos, propriedade dos condôminos, ou seja, os moradores, o patrimônio dos moradores que responde. Perceba a diferença aí enorme. No caso de uma cobrança, de qualquer eventualidade que tenha dentro de um condomínio, quem responde são os condôminos. Por quê? Porque não existe personalidade jurídica. Todos respondem. Qualquer dívida que tiver, todos respondem. Dívida do condomínio, dívida comum, todos respondem. Tá? Gabriel, e na associação? Na associação, apenas o patrimônio da associação que responde. Então, eu preciso entender isso. Tá? Bom, qual que é o impacto disso? Aqui eu já tinha falado para vocês da questão da associação e da jurisprudência, né? Olha só, aqui eu vou só ler o que está em negrito. As taxas de manutenção de condomínio criadas por associações, porque na verdade não é associação de condomínio, não existe. É uma associação. Eles criaram a associação para poder dividir despesa. Não obrigam os proprietários não associados ou que a elas não anuíram. Se ele não concordou em não pagar aquela manutenção, meu amigo, não vai ser devido. Ele vai poder. Imagina o seguinte, que essa associação vem cobrando as taxas durante 5 anos. Aí vai lá o associado e fala assim, poxa, mas eu não sou obrigado a pagar isso, nunca fui obrigado a pagar isso. E aí ele pode ganhar na justiça, inclusive o STJ, uma jurisprudência favorável para o STJ. No STJ, que muitos outros tribunais inferiores de primeira instância vão seguir o que o STJ está dizendo. Então, ou seja, esse é o risco de ter uma associação. Natureza jurídica dos condomínios, então. O condomínio ele tem uma característica muito interessante que ele não tem personalidade jurídica, né? O próprio autor aqui, Eli Lopes Meirelles, ele fala, mas tem capacidade processual para postular em juízo. Muita gente pergunta assim, Gabriel, mas quando vai até a justiça, o síndico vai em nome do condomínio. Sim, exatamente. Ele tem capacidade para poder processual, mas ele não vai ser considerado pessoa jurídica. O revestimento da personalidade jurídica não existe. Tá? Bom, então esse é o conceito do Eli Lopes Meirelles. E tem mais uma decisão do STJ aqui, que é muito interessante, muito importante,
Porque quando você entra no condomínio, você não tem o famoso affectio societatis. O que é esse affectio societatis? Quem fez faculdade de contábil ou direito vai aprender isso lá na faculdade, que affectio societatis é aquilo que existe entre quando eu vou construir uma sociedade. Sociedade limitada, por exemplo. Eu tenho a vontade de me unir com o meu sócio para montar uma empresa, para montar uma sociedade empresarial, empresária ou uma sociedade simples. Ou seja, eu tenho affectio societatis, vontade de me unir com outra pessoa para montar uma sociedade. No condomínio não existe esse affectio societatis, não existe essa vontade. Eu não tenho vontade nenhuma de entrar no condomínio, de unir com outro vizinho que eu nem conheço. O único interesse que eu tenho nesse caso aí é só dividir uma despesa e ter mais segurança. É só esse interesse que eu tenho. Pô, Gabriel, mas não precisa ser tão antissocial assim. Não, eu não tô falando de antissocial. Eu tô falando que eu não tenho essa necessidade de ter uma vontade de me unir com outra pessoa. Eu só entro no condomínio para dividir as despesas. Se você não quiser olhar para o seu vizinho do lado no apartamento, não vai fazer diferença nenhuma. Você não tem que ter essa vontade. Só vai entrar no condomínio para dividir as despesas. Então, no entanto, no mundo negocial, o condomínio age tal como uma pessoa jurídica. Ele age como se fosse uma pessoa jurídica, mas ele não é uma pessoa jurídica. Inclusive na parte processual. Ele age como se fosse, mas não é. Tá? Isso tem outros reflexos? Sim, eu citei o reflexo de cobranças, que quem responde ao patrimônio dos condôminos. Por exemplo, vou falar de obrigações acessórias, retenções. Nós vamos ver que as retenções, o condomínio tem que fazer algumas e a associação, aliás, o condomínio tem que fazer, não precisa fazer algumas retenções e a associação precisa. Por que a associação precisa? Porque a lei diz: a pessoa jurídica deverá efetuar a retenção quando contratar uma PJ com um serviço profissional de 1,5%. Só que o condomínio não é pessoa jurídica. Então, toda lei que você tiver que interpretar e você quer buscar subsídio do condomínio, aí nós vamos ver. Tem a previsão lá que é pessoa jurídica, então não se aplica para condomínio. Se vier uma lei falando o seguinte: as pessoas jurídicas precisam entregar determinada declaração anualmente. Como é que você vai interpretar? É uma lei nova ou um tributo novo. As pessoas jurídicas devem pagar tanto de tributo. Bom, o condomínio não é pessoa jurídica. A não ser que venha uma outra lei e fale o seguinte: o condomínio, para fins daquela contribuição, para fins daquele encargo, ele é equiparado à pessoa jurídica. Mas enquanto não houver uma lei que fala que é equiparado, ele não é pessoa jurídica. Não tem o mesmo tratamento. Tá? Beleza? Bom, é isso daí.